Prezados amigos e prezadas amigas, estamos mais uma vez juntos, estudando as religiões que surgiram na Idade Antiga, na história da humanidade, não é mesmo? Já vimos as religiões dos sumérios, dos egípcios, dos hindus, e hoje iremos estudar a religião dos judeus, em duas partes ou dois vídeos, porque o assunto é muito extenso. Vocês lembram que estamos estudando religiões que aconteceram na região do Grande Oriente Médio, na Península Arábica, na Pérsia Antiga, na Índia, numa parte da China, inclusive, e também no continente africano, especificamente da religião dos egípcios, vocês lembram. Entretanto, devemos destacar que nas Américas também tivemos os astecas e incas e suas religiões, na mesma época, na história antiga da humanidade. Mas, antes de adentrarmos na religião dos hebreus antigos, nós vamos falar um pouquinho sobre Zaratustra, ou Zoroastro, que foi um profeta na antiga Pérsia, atual Irã. A religiosidade persa é bastante antiga, como todas aquelas religiões, e inicialmente era politeísta, sendo o panteão dos deuses tão antigo quanto o panteão védico na Índia, e possuíam aspectos em comum, uma vez que os arianos, ou árias, vocês lembram deles, povo que vivia na Ásia Central, povoaram tanto a Pérsia quanto a Índia. Então as religiões estão todas com uma mesma origem politeísta, e que vai havendo mudanças gradativas. Entretanto, por volta do século VII a.C., a religião persa, de cunho politeísta, como falamos, começaria a sofrer reformas que alterariam a sua concepção para uma tendência agora monoteísta e dualista. Nessa época, o profeta Zaratustra, ou Zoroastro, com a idade de uns 30 anos mais ou menos, recebeu uma revelação divina, por meio de 7 visões que ele teve, presenciando a figura de um ser de luz, segundo ele, que se apresentou como Ahura Mazda, uma divindade que lhe confiou uma missão espiritual para que ele pudesse cumprir. Zaratustra encontrou muita dificuldade nesse trabalho. Ele foi perseguido, foi hostilizado pelos sacerdotes persas, logicamente, e por toda a sorte de inimigos ao longo de 10 anos. Os príncipes persas das diversas tribos que viviam ali recusavam dar-lhe apoio e proteção, e encarceraram-no por várias vezes, porque a sua nova mensagem de monoteísmo ameaçava a tradição religiosa e causava confusão nas mentes dos súditos. Bem, lá pelos 40 anos de idade, Zaratustra realizou milagres, olha só, e preocupava-se muito com a instrução do povo. O interessante é que Zaratustra converteu um príncipe, Vishitaspa, chefe de uma tribo local, que se tornou um fervoroso seguidor da religião por ele pregada, iniciando uma verdadeira difusão dos ensinamentos de Zaratustra e de uma grande reforma religiosa na Pérsia, que se prolongou por séculos. O zoroastrismo é essencialmente monoteísta, é culto exclusivo a Ahura Mazda, e também dualista. O que é o dualista? É uma crença na existência das forças do bem e nas forças do mal. Bem, o zoroastrismo foi substituído como religião predominante na atual região do Oriente Médio, agora Irã, a partir do século VIII d.C., com a queda do Império Sassânida, quando passou a vigorar o islamismo. Então vocês vejam que o zoroastrismo ele permaneceu na Pérsia por séculos, desde antes de Cristo até bem depois de Cristo. Mas, caros amigos e amigas, por que eu estou dando destaque a essa religião?
Alguns autores afirmam que os ensinamentos monoteístas de Zaratustra influenciaram o surgimento de religiões monoteístas, principalmente como o judaísmo. E o judaísmo, por sua vez, originou de uma certa forma as religiões cristãs e islâmicas, que surgiram bem depois do judaísmo. E elas apresentam uma mesma origem espiritual, portanto. Entre outras características da doutrina de Zaratustra, está a crença na imortalidade da alma, a vinda de um Messias Salvador, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Veja como é interessante, gradativamente a humanidade vai compreendendo as bases espirituais. Vale destacar agora que as raízes do judaísmo, do cristianismo e do islamismo baseiam-se no profeta Abraão, personagem bíblico citado no livro do Gênesis como a nona geração de Sem, um dos filhos do patriarca Noé, que sobreviveu às águas do dilúvio. O profeta Maomé, fundador do islamismo, seria descendente de Ismael, primeiro filho de Abraão. E por sua vez, Moisés e Jesus seriam descendentes de Isaque, filho mais novo de Abraão. Nesses nossos estudos religiosos, salta à vista o seguinte: conforme a humanidade desenvolve-se em inteligência, também as crenças religiosas são desenvolvidas, esclarecidas e vão sofrendo mudanças. Assim sendo, os povos daquela época apresentavam tendência ao politeísmo, em função da ignorância intelectual daqueles povos. Eles eram recém-saídos lá do Homo sapiens. Com o desenvolvimento da razão, deram lugar ao entendimento da existência de um Criador único de tudo aquilo que existe no universo. Naturalmente, é um processo lento e gradativo, séculos e séculos, e os povos influenciam-se reciprocamente. Isso está acontecendo até os dias de hoje, devagar e sempre. Temos religiões aí vigentes, ainda pensando, eu não vou falar em politeísmo muito claro, mas bastante aproximado a isso. Por outro lado, o Criador fica observando com muita paciência o desenvolvimento da evolução intelectual e espiritual da humanidade. E esse é o objetivo dele, de Deus. Acontece alguma influência espiritual nesse sentido, ele ajuda a influenciar. Porém, não há nenhuma ação em relação ao livre-arbítrio dos povos. Todo mundo é livre. Deus respeita essa lei que ele idealizou. Só que haverá sempre a lei de ação e reação. Paga-se a conta de tudo o que se faz fora dos objetivos divinos. Que é o quê? É a prática da fraternidade universal ou do amor incondicional. Muito bem, então já vimos bem resumidamente agora algumas características do zoroastrismo e que isto foi um fator de influência no surgimento de religiões pensando na crença de um único Deus, do único Criador de tudo que existe. Bem, dito tudo isso, agora nós vamos estudar o judaísmo. O judaísmo, então, é considerado como a primeira religião monoteísta a aparecer na história da humanidade e a mais antiga das religiões que creem no único Deus, e vigente até os dias atuais. Vocês viram que o hinduísmo também pensava e tinham a crença em Brahman como um ser superior, um Deus único também. Só que toda a filosofia era outra. Agora no judaísmo não só há um Deus. Então o judaísmo tem como crença principal a existência de apenas esse Deus, o Criador de tudo. Para os judeus, Deus fez um acordo com os hebreus. Os hebreus são aqueles antigos precursores do judaísmo, no caso, fazendo com que eles se tornassem o povo escolhido e prometendo-lhes a terra prometida, Canaã. Atualmente, a fé judaica é praticada em várias regiões do mundo, porém é no estado de Israel, obviamente, que se concentram um grande número de praticantes.
O judaísmo só recebe essa denominação após o retorno do cativeiro dos judeus na Babilônia, em 586 a.C. Então, o judaísmo é uma religião monoteísta que possui atualmente o menor número de adeptos no mundo, cerca de 12 a 15 milhões. De acordo com a tradição judaico-cristã agora, a origem do judaísmo estaria associada ao chamado de Abraão, à promessa de Javé ou Jeová. Abraão era originário de Ur, atualmente Iraque, antiga Caldeia. É um personagem bíblico citado no livro do Gênesis, a partir do qual se desenvolveram três das maiores vertentes religiosas da humanidade: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões têm a sua origem em Abraão. Numa passagem do livro do Gênesis, pode-se ler o que o Senhor disse a Abraão. Então Deus disse: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que mensagem maravilhosa. Abraão, ele é saudado como o primeiro hebreu e o pai do povo judeu. Naturalmente há um simbolismo por toda essa descrição. E por que isso? Como recompensa pelo ato de fé em Deus que ele tinha, e lhe foi prometido que Isaac, seu segundo filho, herdaria a terra de Israel, então chamada Canaã. Acredita-se que Abraão teria vivido entre os séculos 21 e 18 a.C. Não há um registro formal disso, uma vez que não existe nenhum relato da sua vida independentemente das escrituras. Só há essa citação no livro do Gênesis, que foi escrito por Moisés. Daqui a pouco nós vamos explicar isso. Então, é preciso nós termos fé ou ter crença para acreditar que Abraão tenha sido uma figura histórica ou um personagem que foi exaltado por Moisés no livro do Gênesis, a fim de explicar a origem dos hebreus e motivar o êxito de seu povo do Egito em direção à terra de Canaã para concretizar as promessas do Criador. Os estudiosos agora das ciências, das artes e da história apresentam conceitos diferentes e teorias também diferentes desses relatos religiosos e históricos da Idade Antiga. E aí acredite quem quiser. Há várias teorias. A religiosa, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, e as outras teorias dos estudiosos das ciências. Moisés foi o escolhido por Deus para libertar o povo hebreu do jugo dos egípcios. Vocês vejam que são dois personagens importantes. Abraão, que é o pai do judaísmo, do povo hebreu. Moisés quem foi? Foi o escolhido por Deus para libertar o povo hebreu do jugo dos egípcios, do faraó. E assim, após uma série de pragas que aconteceram lá no Egito, segundo o Antigo Testamento, o faraó permitiu o êxodo dos hebreus em direção à terra prometida por Deus. Então Moisés é o libertador. Então Moisés guiou o seu povo num êxodo pelo deserto durante 40 anos, que se iniciou através da famosa passagem em que Deus abre o Mar Vermelho para possibilitar a travessia segura dos filhos de Israel e livrá-los do jugo egípcio. Ainda segundo a Bíblia, Moisés recebeu no alto do Monte Sinai as tábuas da lei de Deus, contendo os 10 mandamentos. Vocês vejam só Deus entrando em contato direto com Abraão e com Moisés. Pensem a respeito.
De acordo com a tradição judaico-cristã, Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Moisés ele viveu em torno de 1590 e poucos a 1470 e poucos antes de Cristo. Ele foi o profeta israelita da tribo de Levi. No período de 1440, mais ou menos antes de Cristo, no deserto, Moisés recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. Ele é encarado pelos judeus como o principal legislador e um dos principais líderes religiosos. Agora, para os muçulmanos, Moisés foi um grande profeta. No Islã, é conhecido como Kalim Allah, ou seja, aquele que falou diretamente com Deus. Moisés, como todo mundo sabe, nasceu no Egito, em Gósen, no Baixo Egito. Coincidente com a época, era a 18ª dinastia, no período chamado Novo Reino do Egito. E que esse novo reino se desenvolve de 1570 e poucos até 1080 e poucos antes de Cristo. E Moisés morre aos 120 anos, após contemplar a terra de Canaã, a terra prometida. E ele estava no alto do Monte Nebo, na planície de Moabe. E Josué sucede-lhe como líder, chefiando a conquista de territórios na Transjordânia e em Canaã. Eles tiveram que conquistar essas regiões. A Transjordânia era uma grande planície situada a leste do Rio Jordão, que hoje está ocupada pela Jordânia. Vocês vejam que luta é desse povo hebreu, dos judeus no caso, e nós vamos ver neste vídeo um pouco e mais no outro a dificuldade de evolução desse povo maravilhoso. Agora, Moisés como um fato histórico, agora eu vou falar dos outros autores, não da religião. Não foram encontradas até o momento nenhuma prova arqueológica da sua existência como relatada na Bíblia, que nem do Abraão. Vocês podem falar, naquele tempo não havia os registros adequados, uma comunicação. A comunicação era mais verbal e os escritos foram acontecendo nas diversas gerações. Então a maioria dos acadêmicos modernos da ciência acreditam que Moisés é uma figura mítica, construída paulatinamente no decorrer da história dos antigos israelitas. As mensagens, os relatos eram passados oralmente, era também registrado por escrita, porque já existia escrita, mas a coisa é meio controversa nas realidades. Então não existe nenhuma evidência histórica ou arqueológica que comprove que Moisés realmente existiu, ou se qualquer evento narrado na Bíblia cristã ou no Torá judaico, como a abertura do Mar Vermelho, outro fato, tenham realmente ocorrido, sendo considerados apócrifos. Eu não vou ficar citando aqui os vários autores, mas vocês podem acessar a literatura especializada científica e vocês vão ver vários relatos de vários cientistas acerca do assunto. Mas a religião tem lá a sua crença, a sua tradição oral ou escrita dos relatos religiosos, então tudo bem. Então o Pentateuco, que no grego significa os 5 rolos, é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Entre os judeus é chamado de Torá, uma palavra da língua hebraica com significado associado ao ensinamento, à instrução ou literalmente lei, cuja autoria é atribuída a Moisés. A visão tradicional sobre a origem do Pentateuco é que foi composto por Moisés entre os anos de 1446 a.C. a 1406 a.C., mais ou menos, né? Como pudemos ver, a autoria do Pentateuco vem sendo colocada por parte de alguns críticos como não sendo de Moisés, alegando-se que quando as escrituras se referem a Moisés como autor, apenas lhe está atribuindo uma figura de protótipo de legislador dos escritos. A religião judaica sempre considerou o Pentateuco como obra de Moisés. E também, da mesma forma,
as tradições pagãs e também o cristianismo primitivo e posterior. Todas essas religiões aceitam Moisés como autor do Pentateuco. Entretanto, alguns estudiosos atribuem somente o Decálogo agora como sendo de autoria de Moisés, e outros ainda inserem o Código da Aliança também como de autoria de Moisés. No Antigo Oriente Médio, o autor, agora entre aspas, ele era basicamente o preservador do passado, registrava o passado, os registros escritos, limitando-se ao uso de material e metodologia tradicionais. Então, o Pentateuco, ou os 5 livros da Torá, está constituído pelos seguintes livros: a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Então são os 5 livros aceitos como de autoria de Moisés. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Narra acontecimentos desde a criação do mundo na perspectiva judaica. E também no cristianismo se aceita aquilo que está escrito, o chamado relato do Gênesis, passando pelos patriarcas hebreus até a fixação desse povo no Egito, depois da história de José. Gênesis, segundo a fé judaica, é o início, é o princípio da criação dos céus, da terra, da humanidade e de tudo o que existe nesta vida. E todos os seres, tudo. O Êxodo, agora, é um livro que conta a história da saída do povo de Israel do Egito, onde foram escravos durante 430 anos. Narra o nascimento, a vida e o ministério de Moisés diante do povo de Israel, bem como o estabelecimento da lei e a construção do tabernáculo. Mostra o início de um relacionamento entre o povo recém-saído do Egito e Deus, através de uma aliança proposta pelo próprio Deus. Levítico, basicamente, é um livro teocrático, isto é, tem caráter legislativo. Apresenta em seu texto o ritual dos sacrifícios, as normas que diferenciam o puro do impuro, a lei da santidade e o calendário religioso, entre outras normas e legislações que regulariam a religião. Números. Este livro é de interesse histórico, pois fornece detalhes acerca da rota dos israelitas no deserto e de seus principais acampamentos. Então nós temos várias partes nesse livro. Deuteronômio contém os diversos discursos de Moisés ao povo lá no deserto, durante o seu êxito do Egito à terra prometida por Deus. Então ele foi escrevendo esse livro e ele é de grande importância. Os discursos contidos nesse livro, em geral, reforçam a ideia de que servir a Deus não é apenas seguir a sua lei. O título provém do grego e quer dizer segunda lei, ou melhor, a repetição da lei. Moisés estava procurando lembrar aos judeus o que eles deveriam praticar no presente e no futuro, depois que eles encontraram a terra prometida. Isso foi escrito durante o deserto, naturalmente. E Moisés coloca nesse livro uma série de palavras de ameaça se o povo saísse das normas daquilo que Deus gostaria que eles seguissem. Em Êxodo, Levítico e Números, as leis foram dadas conforme a necessidade da ocasião a um povo acampado no deserto. Agora, em Deuteronômio, essas leis foram repetidas a uma geração que, dentro em breve, moraria nas casas, nas vilas e nas cidades da terra prometida. Entenderam? Então, amigos e amigas, o livro do Gênesis é assim chamado porque trata da origem do mundo, como já falei. Além da história da criação, fala de Noé e do dilúvio, que nós vamos falar no outro vídeo, de Abraão, Isaac, Jacó, José, e termina com a morte de Jacó e José no Egito, para onde este chamaram a seu pai e seus irmãos. Bem, olha lá, entretanto, para nós compreendermos certas partes da Gênesis que está escrita por Moisés, que foi escrita por Moisés,
É preciso que nós nos situemos no ponto de vista das ideias cosmogônicas do tempo em que foram colocadas, das teorias ou dos princípios que explicam a origem do universo. Ao lermos a criação do mundo em Gênesis, nós temos que pensar a respeito e fazer uma reflexão. Então, entre o progresso atual da física e da astronomia, se nós nos basearmos nesses conhecimentos, essa doutrina não é sustentável. Entretanto, Moisés pode atribuir estas palavras do Gênesis ao próprio Deus. Ora, uma vez que elas exprimem um fato notoriamente falho, das duas umas, ou Deus se enganou no relato que faz da sua obra, ou este relato não é uma revelação divina. A primeira suposição, não sendo possível, Deus não falha. É necessário concluir que Moisés exprimiu as suas próprias ideias. Estão me entendendo? Então veja só, quanto à formação do homem e da mulher, por exemplo, vocês lembram lá do Gênesis como é que é? Deus criou o homem do barro, vamos falar assim, e a mulher da costela de Adão. Então Moisés, nessa descrição, está mais próximo de uma verdade, quando diz que Deus formou o homem com o aluvião da terra. A ciência hoje nos mostra que o corpo do homem é composto de elementos retirados da matéria inorgânica, senão do limbo da terra, está correto. E a mulher agora formada de uma costela de Adão é uma alegoria pueril na aparência, se a tomarmos ao pé da letra, naturalmente. Mas ela é bem mais profunda no sentido. É uma interpretação. Tem por alvo mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem, seu igual ante Deus, e não uma criatura à parte feita para ser sujeita e tratada como pessoa abjeta. É saída da própria carne do homem. A imagem da igualdade é bem mais comovente do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo barro. É para dizer ao homem que ela é sua igual e não a sua escrava, que ele deve amá-la como uma parte de si próprio, e ainda está difícil o homem compreender isto. Não. Agora, para espíritos ou seres encarnados incultos ou ignorantes daquele tempo antigo, sem nenhuma ideia das leis gerais da natureza, incapazes de abranger o conjunto e conceber o infinito, esta criação miraculosa que vocês vão ler lá no Gênesis, e instantânea de um Deus poderoso, tinha algo de fantástico que impressionava a imaginação. O quadro do universo tirado do nada, em poucos dias, em 7 dias, por um ato só da vontade criadora, era para eles, daqueles tempos, a marca a mais magnífica do poder de Deus. Vou dar umas pinçadas em alguns aspectos. Observe o poder que emana das seguintes palavras. No princípio Deus criou os céus e as terras. Olha que coisa, hein? Deus disse que a luz se faça, e a luz se fez. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem frutos, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Agora, se Deus tivesse criado o universo por realização lenta e gradual, segundo as leis da natureza, ter-se-ia parecido menor e menos poderoso. Aquele povo precisava acreditar em algo miraculoso. Era-lhe preciso, como já falei, algo maravilhoso, que saísse das vias comuns. Senão teriam dito que Deus não era mais hábil que a natureza ou que os homens. Uma teoria científica e racional da criação, naquele tempo, teria deixado todo mundo indiferentes e pouco ligando para o assunto. Tanto que eles, os hebreus inclusive, eles eram politeístas antes de Abraão.
E durante a época de Abraão também tem a problemática do politeísmo, inclusive no deserto com Moisés. O monoteísmo é gradativo. Então, os homens primitivos daquele tempo eram como crianças, às quais era preciso dar apenas o alimento intelectual que compara a inteligência da época. Atualmente, que estamos esclarecidos pelas luzes da ciência, e estamos atrasadinhos ainda, hein? Revelamos os erros materiais do relato de Moisés. Estamos um pouco melhores, né? Mas não devemos censurá-lo por ter falado a linguagem daquele tempo, sem o que não teria havido compreensão e nem teria sido aceito como foi. Então nós temos que respeitar esses quadros que nos parecem infantis atualmente. É com esses quadros que Moisés inculcou nos corações dos homens primitivos a fé em Deus, do único Deus, e em seu poder. Era uma fé ingênua que devia se purificar mais tarde ao brilho da ciência de todos esses séculos até os dias atuais. E ainda estamos atrasados nessa compreensão. Quando vocês imaginam e veem todo esse transcorrer dos séculos, ainda estamos muito atrasados, nós somos primitivos. Então não vamos rejeitar a Gênese bíblica. Estudemos-la, vamos estudar, né? Pelo contrário, como se estuda a história da infância dos povos. E assim também estamos estudando as nossas religiões todas. Eu estou objetivando exatamente isso, estamos estudando várias religiões para hoje, no estágio que nós estamos de inteligência ainda relativa, podemos compreender melhor a nossa inserção no universo de Deus. É uma epopeia rica em alegorias, onde se torna necessário procurar o sentido oculto. Quando vocês compreenderem isso, muda tudo. Que é preciso comentar e explicar com a ajuda das luzes da razão e da ciência. Então, por favor, leiam esse livro na Bíblia e façam uma reflexão inteligente, atual. A literatura da ciência está aí do lado para a gente poder consultá-la e compreender melhor essas situações escritas lá antes do tempo de Cristo, pelo amor de Deus. E não pretendemos entrar numa análise aprofundada neste momento ou discutir o texto, pois necessitaríamos de tempo e de muito espaço para uma análise à luz da ciência atual e da inteligência de todos nós. Assim, o estudo vai ser individual de cada um de nós e é imprescindível que seja assim. O meu objetivo é lançar algumas sementes na evolução intelectual e religiosa, livres de rótulos religiosos. Bem, amigos e amigas, estamos finalizando este vídeo como primeira parte da religião judaica. No próximo vídeo iremos falar sobre Noé e o dilúvio, e eu estou destacando isso nas várias religiões, vocês lembram? Bem como vamos relatar uma breve história do povo judeu na linha do tempo da história da humanidade. É um povo que é um exemplo para todos nós, da ação de Deus sobre eles como o povo escolhido nessa tradição religiosa. E de repente eles viveram centenas de anos espalhados pelo planeta em uma situação terrível, não aceitos por todos os povos em que eles viveram, onde eles viveram. É uma coisa incrível, mas eu tenho certeza que eles continuam sendo o povo escolhido. Nós também, mas eles continuam. Nós temos que nos unir a Deus para compreender isto. Todos somos escolhidos por Deus. Eles estão servindo como uma religião, um povo de exemplo. Vocês vão ver no próximo vídeo essa conversa. É incrível isso aí. Então, até breve. Compartilhem, vamos juntos e misturados, estudando as doutrinas religiosas e praticando a fraternidade universal e o amor incondicional como meta, porque nós não somos capazes do amor incondicional pleno. É como meta, é objetivo espiritual de evolução espiritual e intelectual. Então, meus queridos amigos, o Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.